Baseado em uma história real, o exorcismo de Emily Rose, com um clima forte de investigação, remonta a alguns eventos na esperança de encontrar respostas que expliquem o que realmente aconteceu com Emily Rose. Através de uma advogada de defesa agnóstica, de um padre católico e de um tribunal, somos apresentados a uma história de terror psicológico altamente competente, com pouquíssimos, mas pontuais sustos. O caso que inspirou o filme começa em Klingenberg, Alemanha, no dia 21 de setembro de 1952, data do nascimento de Anneliese Michel, a moça que é representada por Emily Rose nesse longa. Em 1968, Anneliese começou a sofrer com convulsões e um ano depois teve seu primeiro ataque epilético, sendo que até então era saudável. Com isso, vários médicos ficaram intrigados e um neurologista a diagnosticou com um tipo de epilepsia chamada de grande mal. Desde muito nova, Anneliese sempre foi uma garota comum e muito religiosa, portanto, rezava constantemente. Contudo, em dado momento, afirmou sentir a presença de figuras demoníacas toda vez que tentava rezar. Mais tarde, ela ainda passou a ouvir vozes que a diziam estar amaldiçoada. Com isso, entrou em depressão e frequentemente pensava em cometer suicídio. Em 1975, quando os pais finalmente perceberam a seriedade dos problemas de sua filha, ela já havia mudado de aparência drasticamente. Em seguida, deu-se início à procura de ajuda em clínicas e, posteriormente, em igrejas. Após uma peregrinação com uma idosa que percebeu certos sintomas de possessão demoníaca na garota, Anneliese foi levada até um exorcista numa cidade próxima e a possessão foi confirmada pela primeira vez. À medida que o tempo passava, suas alucinações pioravam e ela afirmava ver pessoas com rostos de demônios e outras visões terríveis. Embora diagnósticos tenham apontado-a como esquizofrênica, a família escolheu seguir apenas com os exorcismos. Anneliese, àquela altura, já estava sem conseguir comer e encontrava-se extremamente debilitada. Os exorcistas utilizaram 67 ritos ao longo de 10 meses, com 1 ou 2 sessões por semana que tinham duração de até 4 horas. Mesmo assim, a moça rasgava suas roupas, urinava e bebia o próprio líquido do chão, comia moscas, aranhas, carvão e chegou a ingerir a cabeça de um pássaro morto. Apesar dos esforços, Anneliese morreu por inanição e os 2 padres responsáveis pelos exorcismos e os pais da menina foram condenados por negligência resultante em morte. Até hoje não se sabe se o caso necessitava de atenção psiquiátrica ou religiosa. Apelando para o credo religioso sem afirmá-lo como correto, o exorcismo de Emily Rose se passa quase que inteiramente em um tribunal, intercalando-se com flashbacks que mostram o que talvez tenha acontecido com a moça do título, sob narrações duvidosas. Duvidosas porque nunca sabemos de fato o que é real e o que não é. Uma hora vemos que Emily estava sendo assombrada e perseguida por manifestações demoníacas. Em outra, tudo não passava de alucinações e interpretações paranoicas. No entanto, mesmo mostrando cenas que se contradizem ou sob uma ótica diferente, o intuito não é confundir o espectador, é dar margem para as possibilidades. O principal a se destacar, antes de mais nada, é a maestria em se manter imparcial. Por mais que seja possível notar uma leve tendência em apontar a explicação religiosa como a mais coerente, o filme equilibra 2 pontos de vista, o empírico e o científico. Por intermédio de uma advogada de defesa agnóstica, a história é construída de modo a nunca sabermos o que de fato ocorreu. Se num instante temos cenas mostrando que Emily realmente estava possuída por vários demônios, em outro, a explicação médica parece mais plausível. O roteiro nos apresenta evidências e sintomas que nos levam a crer que cada uma das possibilidades é possível, mas não deixa claro qual é a correta. Como é dito pela protagonista, não tem como sabermos o que é fato e o que não é. Não temos como dizer o que realmente aconteceu, só existem possibilidades. E o enredo honra isso desde o princípio, pois em momento algum é possível afirmar com toda certeza que Emily Rose estava possuída, assim como é igualmente impossível diagnosticá-la apenas como epilética e psicótica. Os sintomas vistos abrem margem para ambas as explicações. O interessante é ver como essa história é resolvida sob a perspectiva de uma não-crente que precisa defender o padre acusado de homicídio por negligência, em oposição a um promotor público fervorosamente religioso que não acredita em possessão. Como advogada, a protagonista, Erin Brunner, precisou defender um criminoso em um passado não muito distante, e esse é um fato que a incomoda constantemente. Além de ser importante por atribuir uma dramaticidade fundamental à personagem e servir de base para os conflitos pessoais que a advogada enfrenta ao lidar com um caso de cunho sobrenatural. Ao entrar fundo nessa história, a fim de procurar evidências que pudessem corroborar com a defesa do réu, Erin se depara com eventos estranhos que começam a abalar suas crenças, ou falta delas. Esse é outro fator substancial, pois como protagonista, a personagem precisa crescer e evoluir.
Dessa forma, através das experiências místicas, a advogada repensa alguns conceitos e deixa de ser tão cética. Contudo, isso não quer dizer que ela realmente passa a acreditar em demônios e afins. Ela só não desacredita, como uma verdadeira agnóstica. A mudança de atitude vista ao término da exibição comprova que ela continua sendo a mesma, porém, mais disposta a aceitar o que não pode explicar. Em outras palavras, a personagem não descarta a possibilidade da vítima realmente ter sofrido uma possessão demoníaca. Entretanto, também não desconsidera que talvez ela tivesse doenças graves e sérios problemas mentais, o que denota uma quebra de expectativa. Porque, ao pensar em um advogado, automaticamente nós já relacionamos ao estereótipo de profissional comprometido somente com os fatos. Erin, a princípio, está motivada a vencer o caso por puro interesse profissional, visando as recompensas de um trabalho bem feito. Como advogada, ela precisa reunir evidências e apontar os fatos, mas gradativamente percebe que isso não será suficiente. Se quiser fazer justiça, terá que ter um pouco de fé. A personagem tem crenças indiferentes à religião, mas querendo ou não, são guiadas pela fé, mesmo que sejam especificamente nos fatos. Porém, ter fé geralmente é crer em algo, mesmo que não se possa tocar, cheirar ou ouvir. Isto é, acreditar em algo que talvez não possa ser comprovado, a não ser com sentimentos. Percebemos então como a crença está presente mesmo quando não está relacionada com entidades celestiais ou pagãs. Afinal, todo mundo acredita em alguma coisa, seja ela qual for. Erin, no ápice de seu desenvolvimento, passa a entender como é ser desacreditada, ter pessoas rindo e zombando de suas crenças ou de algo que defende. Compreende que nem sempre poderá provar cientificamente seus pontos de vista, mas isso não quer dizer que eles estejam errados. O exorcismo de Emily Rose inova ao apresentar um cenário confortável, no caso um tribunal, mas se propondo a contar uma história extremamente perturbadora e funciona. O filme não se trata de um terror visual, e sim psicológico, tanto que os sustos que tomamos são os mesmos que os personagens tomam, consequência de uma situação estranha, reforçada pelas alucinações, para que possamos mergulhar na trama e entender o que está acontecendo, principalmente com a personagem título. Ao sentirmos o que ela está sentindo e compartilhando as mesmas sensações, somos capazes de compreendê-la, mesmo que um pouco. Os fatos ou possibilidades vão sendo remontados durante todo o filme. Como dito anteriormente, somos apresentados a várias cenas que potencialmente explicam os caminhos que culminaram na morte da Emily Rose, porém, o sentimento de dúvida permanece. Ao final, mesmo com um desfecho consideravelmente feliz, a sensação de angústia predomina por causa do que testemunhamos em relação a Emily. Ela tendo sido ou não possuída, foi lamentável o fim que teve e aflitivo ver o que ela teve que passar. Senhoras e senhores, então esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado e curtido, mas principalmente entendido que o propósito do vídeo não é ofender ninguém, não é questionar a fé de ninguém, não é colocar à prova a crença de alguém, descredibilizar alguma instituição religiosa, nada disso. Sempre que eu falo de religião aqui no canal, dá um certo problema, dá um alvoroço nos comentários. Essa é só uma análise com base no que o filme apresenta, no que o filme propõe, com um pouco da minha experiência, com o que eu sei a respeito do assunto, com o que eu sei sobre cinema, com o que eu sei sobre vivências e o cotidiano. Então, novamente, não é para ofender ninguém, não é para questionar, para indagar, para pôr à prova, nada disso. É só uma análise reforçando e ressaltando o tema principal do longa, esse embate entre racionalidade e fé em busca de respostas. E da mesma forma eu também não quero dizer que em uma situação dessas em que a gente viu a Emily, não se deva procurar ajuda médica, ajuda de especialistas, porque é uma vida em jogo. Mesmo que seja uma fé inabalável, e isso não deveria impedir ninguém de buscar ajuda de pessoas que entendem sobre o assunto e que poderiam ter salvado a Emily, independente do problema que ela tinha. Mas enfim, eu quero ouvir agora vocês, eu quero saber o que vocês acharam desse filme, o que vocês tiraram pra vocês, o que vocês entenderam principalmente, e qual o seu posicionamento a respeito desse debate que eu acredito que é enriquecedor, apesar de polêmico. Dá pra gente refletir bastante e tirar algumas mensagens, além de exercitar nossa argumentação, né? Então deixe aí nos comentários o que você acha, qual lado você toma da racionalidade, se você acredita mais em fé, se você é um cara mais científico, digamos assim, uma pessoa mais dos fatos do que do sentir. Então não deixe de comentar, também não deixe de curtir o vídeo, de compartilhá-lo, manda pros seus amigos, manda pra quem gosta de cinema, manda pra quem gosta de terror. A gente tá em clima de Halloween, então um filme de terror aqui no canal. Compartilhe o vídeo no Facebook, no Twitter, no Instagram, no WhatsApp, em todos os lugares. Ajuda o canal a crescer, porque assim eu me mantenho motivado a produzir conteúdo e sempre trazendo novos vídeos pra vocês, beleza?
Me segue também nas redes sociais, é @elegantere, que tá aparecendo aí na tela, também tá na descrição. Por lá a gente consegue manter uma interação maior, a gente consegue se conhecer também e trocar uma ideia, beleza? Dá uma olhada no meu Apoia-se, é por lá que o canal se mantém ativo e produzindo conteúdo. Pode contribuir com qualquer quantia que eu vou ficar muito feliz e muito agradecido. E então é isso, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, abraço e até logo.